Antes de começar, feche os olhos por alguns segundos. Imagine um Brasil que ainda não aceitava o povo no centro do futebol. Imagine um clube que decidiu desafiar isso, não com palavras, mas com concreto, suor e resistência. Este é o Vasco além do campo. E a história de hoje não é apenas sobre um estádio, é sobre quem podia e quem não podia existir. No início do século XX, o Brasil vivia uma contradição silenciosa. A escravidão havia acabado oficialmente, mas o país ainda funcionava como se ela nunca tivesse terminado. O futebol, que chegava como um esporte civilizado, não era feito para todos. Era um espaço fechado, elitizado, branco. Clubes surgiam ligados a famílias ricas, associações aristocráticas, círculos sociais restritos. O povo assistia de fora. Negros assistiam de fora. Imigrantes assistiam de fora. E quando entravam sob condições. O Vasco da Gama surge nesse cenário e, desde o início, incomoda. Enquanto outros clubes escolhiam quem podia vestir sua camisa, o Vasco escolheu quem queria jogar. Operários, imigrantes portugueses, negros, gente que trabalhava de dia e treinava à noite. Isso não era apenas futebol, era uma afronta. E o preço veio rápido. O Vasco passou a ser combatido não apenas dentro de campo, mas fora dele. Era visto como um clube sem berço, sem tradição, sem lugar. E então veio a pergunta que mudaria tudo. Onde esse clube vai jogar? Até os anos 1920, o Vasco jogava em campos alugados, campos emprestados, campos que podiam ser tirados a qualquer momento. Isso não era um detalhe, era uma forma de controle. Sem estádio próprio, o Vasco dependia de quem não queria vê-lo crescer. Cada jogo era uma negociação, cada campeonato uma incerteza. Até que a diretoria percebeu algo fundamental. Enquanto o Vasco não tivesse um espaço seu, nunca seria realmente livre. Foi ali que nasceu uma ideia considerada absurda: construir o maior estádio da América do Sul. Não um estádio pequeno, não um campo modesto, mas algo monumental. Quando o plano começou a circular, virou piada. O Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem apoio, o Vasco não tem prestígio. Mas o Vasco tinha algo que ninguém estava medindo: uma torcida popular disposta a ajudar. São Januário não nasceu de grandes empresários, nasceu de vaquinhas, doações, rifas, campanhas entre sócios. Pedreiros ajudavam fora do expediente, torcedores carregavam materiais, imigrantes portugueses enviavam dinheiro de longe. Cada tijolo tinha uma história. Cada arquibancada tinha um nome invisível. Não era só um estádio, era uma declaração. Nós não precisamos da aprovação de vocês. O local escolhido foi São Cristóvão, um bairro popular, longe dos salões elegantes da Zona Sul. Para muitos, aquilo confirmava o preconceito. Lugar de clube popular é longe, isso nunca vai dar certo. Mas havia algo simbólico ali. São Cristóvão era um ponto de passagem, de trabalhadores, de imigrantes, do Brasil real. O estádio crescia como uma fortaleza no meio do cotidiano. Em 21 de abril de 1927, São Januário foi inaugurado. Com capacidade impressionante para a época, arquitetura imponente, arquibancadas que pareciam abraçar o campo. Naquele dia, o Brasil viu algo que não estava acostumado a ver: um estádio gigante pertencente a um clube do povo. Não era só futebol, era um recado. São Januário não assustava apenas pelo tamanho, assustava pelo que representava. Ali o Vasco jogava em casa de verdade. Ali o Vasco não precisava pedir espaço. Ali o Vasco mandava. E isso mudou o equilíbrio do futebol carioca. Clubes tradicionais passaram a evitar jogos ali. Dirigentes reclamavam da pressão. A imprensa diminuía a importância do estádio. Mas nada disso impedia o que já estava acontecendo. O Vasco estava se tornando grande demais para ser ignorado. Pouca gente sabe, mas São Januário não foi apenas um palco esportivo,
foi também palco político. Presidentes discursaram ali. Movimentos sociais se reuniram ali. O estádio virou um espaço onde o povo se encontrava. Getúlio Vargas usou São Januário para falar com trabalhadores. O futebol e a política se misturavam, porque São Januário era, acima de tudo, um lugar de voz. Durante décadas, São Januário resistiu. Resistiu à elitização, resistiu a tentativas de apagamento, resistiu ao crescimento de arenas modernas que tentavam reescrever a história. Mesmo quando deixava de ser o maior, continuava sendo o mais simbólico. Enquanto outros clubes tinham palcos luxuosos, o Vasco tinha memória. São Januário não é só concreto, não é só arquibancada, não é só gramado. É um monumento à insistência, à inclusão, à ideia de que o futebol não pertence a poucos. Cada jogo ali carrega ecos do passado. Cada gol conversa com quem ajudou a erguer aquelas paredes. Negros que antes não podiam jogar, jogaram. Trabalhadores que antes só assistiam, gritaram. O povo que era afastado, ocupou. São Januário foi uma resposta silenciosa, mas definitiva. O futebol também é nosso. Essa história incomoda, porque ela lembra que nem tudo foi dado. Muita coisa foi tomada à força de persistência. São Januário expõe um Brasil que tentou esconder suas desigualdades atrás de tradição e elegância. E o Vasco, sem pedir licença, construiu um símbolo eterno. São Januário não nasceu para ser bonito, nasceu para ser necessário. E talvez seja por isso que ele nunca deixou de incomodar. Este não é apenas um estádio, é um aviso em pé. Este foi o Vasco além do campo. Aqui a história não termina no apito final. Ela continua onde quase ninguém olha.